Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos agora convidar algumas pessoas que vão participar dessa live. O Manuel não está disponível. Minutinho, já estamos acrescentando os colegas. Boa noite. Oi, Marcelo. Estou só achando o Manuel aí. Ok. Ô, Marcelo, qual que é o Instagram do Manuel? Eu acho que é Não é Manuel? Sarno Manuel. Sarno Manuel. É não. Deixa eu... Ah, peraí. Tá me dando a dica aqui. Underline Sarno. Não? Eu tenho ele que te mandou. Então, se ele clicar no do senhor aí, ele aparece. E agora, como é que a gente faz para achar o Manuel na rede? De Sarno? Não, é Manuel. Acho que é melhor a gente sair e tentar localizá-lo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vê se você encontra ele aí, porque eu não estou achando. É Manuel Sarno. Então, Manuel. É, Manoel, com O. Manoel. Achei. Manuel Sarno. Manuel Sarno. Agora apareceu, danado. Baiano estava escondido. Agora foi. Olá! Não estava te achando na rede? Onde é que você estava? Eu estava esperando aqui, na rede, esperando aqui. Muito bom. Queria dar Mas uma você sabe o que é que eu acho que aconteceu? Eu não estava seguindo ainda o Instituto Barini, é uma falha. Como assim, pô? Tá expulso da live, né? Eu tinha curtido um monte de coisa, mas agora que eu vi que eu não tinha apertado seguir. Eu acho que por isso que você não estava encontrando. Muito bom. Ok, então eu só queria dar as boas-vindas a todo mundo e dar por iniciada de verdade agora a live. Essa é mais uma live do Instituto Barini. A gente tem aqui a honra de ter os meus dois grandes amigos, ex-alunos e sempre colaboradores, Manuel Sarno e Marcelo Cavalcante, né? Gente que a gente compartilha grande parte dos nossos últimos trabalhos. A responsabilidade é dos dois, da enorme produção que tem feito aí nos últimos anos. E eu fico super feliz que a gente está caminhando nessa área, e especialmente nas investigações de aborto habitual e falhas de implantação. Só queria avisar para o pessoal que está nos assistindo, e se tiverem alguém aí que acham que vale a pena chamar para assistir a live, né, usar o aviãozinho que tem aí embaixo para poder dar um toque para alguma pessoa que queira convidar para participar da live. E também deixar claro que vocês podem colocar as perguntas que vocês queiram ver respondidas. Eu respondi algumas que chegaram aí na caixinha de perguntas que vieram hoje.
mas a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco a respeito desse assunto, né? Eu queria, então, apresentar os dois colegas, né? O Marcelo Cavalcanti é um colega que trabalha bastante na imunologia da reprodução, ele tem uma formação importante, ele fez residência aqui com a gente na Unicamp, depois fez mestrado e doutorado lá em Fortaleza, depois fez um pós-doutorado, primeiro com o Dr. Alan Beer, e depois agora fez um outro pós-doc na Flórida, trabalhando com biologia molecular, e tem publicado bastante a respeito dessas investigações que ele tem feito aí ultimamente. E o Manuel também foi nosso residente, aluno e residente aqui da Unicamp, fez mestrado, doutorado aqui com a gente. Depois ele passou 2 anos agora, últimos, fazendo um pós-doc lá em Londres, né, com Kypros Nicolaides, e ele milita bastante aí na área da ultrassonografia e da medicina fetal, além de ser um parceiro grande da área de imunologia da reprodução. Então, vamos dar início a essa conversa. Vocês dois quiserem falar alguma coisa antes da gente começar, senão a gente já começa o bate-bola. Tá. Boa noite a todos, bem-vindo aí para o nosso bate-papo. Agradecer o convite do Instituto Barini, na pessoa do meu ilustre e eterno professor e amigo, o Dr. Ricardo Barini, a quem muito eu devo na minha formação e na minha carreira profissional, né? Tudo começou aí na Unicamp, e o Dr. Ricardo mostrando os caminhos, e os caminhos bem assertivos, né? Então hoje, graças a Deus, a gente permanece junto nessa parceria, colhendo um pouco do fruto que foi plantado há 20 anos atrás, quando eu finalizava a residência na Unicamp e voltava para Fortaleza. Então, muito obrigado, vamos fazer um bate-papo bem legal sobre o tema, que é bem caloroso, né? O tema é bem polêmico, caloroso, acho que bem atual, bem dinâmico, então vamos passar essa horinha aí debatendo. Manuel? Bom, boa noite a todos. Prazer aqui falar com o Instituto Barini, né, um instituto que já nasce grande, né, a gente tem acompanhado aí as notícias, e é um centro multidisciplinar. Era um sonho antigo do professor Ricardo Barini, né, de dar um atendimento mais completo para as suas pacientes. Ele que tem uma visão mais global, não é aquele cara que tem uma visão, né, ginecologia obstetrícia pura e simples. Ele vê a paciente como um todo. Eu acho que o Instituto Barini tem a coroar exatamente essa visão do atendimento, né, multidisciplinar, com nutrição, psicólogo, vendo a mulher na sua integralidade. Então, parabéns por essa iniciativa. E, assim, é um cara que não se cansa nunca, né? Está sempre se reinventando, e a gente tem um maior prazer em segui-lo. Tem 20 anos, Marcelo me lembrou agora que tem 20 anos que a gente fez residência, né, que saiu, e a gente está sempre recomeçando, e o professor Barini é uma inspiração para a gente, para tocar os projetos, e aqui em Salvador, e Marcelo em Fortaleza, a gente está sempre trocando figurinhas e recebendo essa inspiração. Parabéns, professor, e estamos juntos. Tamo junto, vamos lá. A gente gosta de coisa nova. Vamos começar, então, com a pergunta que deve abrir tudo, né? A gente tem que perguntar o que é trombofilia, né? O que é esse termo trombofilia? O que vocês poderiam descrever a respeito disso? Bom, trombofilia é um termo bem geral, que define uma condição que a pessoa, o indivíduo, passa a ter um risco maior de eventos tromboembólicos, né? São condições que aumentam o estado de coagulabilidade sanguínea, né? E aí tem diversos fatores que a gente vai discutir ao longo da noite que podem causar esse estado, né? Estados os mais diversos possíveis, né? Vai aí, Manuel. A gente, na verdade, hoje tem uma grande dificuldade, né, com o termo de trombofilia, porque muitas das alterações que outrora a gente achava que eram, né, fatores que poderiam produzir trombos,
Depois, nos estudos mais abrangentes, se percebe que não era bem assim, né? Então, de início, a trombofilia acaba abraçando uma série de alterações, depois vai se refinando, vai vendo que não é bem assim, e ainda tem muita coisa que não se sabe, vários cofatores e outras trombofilias que a gente não conhece. A trombofilia que realmente a gente tem assim mais estudos é a trombofilia adquirida, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a síndrome antifosfolipídica. Eu acho que a gente pode lembrar que tudo começou com a síndrome antifosfolipídica. Na década de 80, quando se descreveu a existência aí dos anticorpos anticardiolipina, do fator anticoagulante lúpico, né? Que eu até hoje brinco que é o pior nome que já inventaram para alguma coisa. Né? Porque, primeiro, ele foi descoberto como uma alteração que prolongava o tempo de coagulação no laboratório. Então, já não deveria ser anticoagulante. Era um anticoagulante, na verdade, né? E aí, depois, muito frequentemente, eram mulheres que tinham lúpus, que tinham esse tipo de complicação. Só que esqueceram de perguntar qual era a história clínica dela, que era de trombose. Então, como é que uma coisa que dá trombose no laboratório dá um tempo de coagulação aumentado, né? E também como é que as mulheres que não têm lúpus também têm. Então, na verdade, eu sempre brinco que não devia chamar de coagulante lúpico, devia se chamar trombosante não lúpico, né? Porque ele tem tudo ao contrário, né? Mas e tudo começou com isso. E depois de um tempo, e como a descrição clássica da síndrome antifosfolipídica seria, então, mulheres que tinham antecedente de trombose e que tinham antecedente de perdas gestacionais repetidas, né? E que tinham essa alteração no exame de coagulação. E depois começaram a surgir relatos de mulheres que tinham as mesmas alterações clínicas, só não tinha a síndrome antifosfolipídica. E foi justamente na época em que se descreveu aí o genoma humano, e aí começou a ter uma investigação muito maior do ponto de vista de alterações do DNA, aí se descreveu, então, o fator 5 de Leiden, depois veio o gene da protrombina, e aí todas as outras alterações da proteína C, proteína S, né? E a coisa foi crescendo e viram que outras pessoas que tinham alterações que poderiam ser enquadradas como a síndrome antifosfolipídica não tinham síndrome antifosfolipídica. Uma trombofilia que a gente chama hoje de hereditária. Então a gente já pode começar até a brincar com essa coisa. O que é trombofilia hereditária e o que é trombofilia adquirida? Acho que vocês podem aí falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? O termo ele é bem abrangente, né? A trombofilia, que seria esse estado de predisposição à trombose, né? É um termo que ele vai abranger não só a condição uma condição adquirida, que seria no caso da SAF, como condições que podem herdar, mas eventualmente até outras condições patológicas, né? O câncer é considerado uma condição trombofílica. Acho que agora, atualmente, com o Covid é uma trombofilia, uma condição trombofílica também. O que a gente nota, e depois isso aí vai ser motivo de discussão para a gente mais adiante, é que acaba que a síndrome antifosfolípica ficou como um modelo e conseguiu ter essa boa evidência da associação entre síndrome antifosfolípica e eventos adversos obstétricos pela questão da coagulação, a necessidade de uma boa circulação placentária. Mas esse modelo é o modelo só da trombose, né? Talvez existam uma série de outros mecanismos que estão envolvidos, não só a trombofilia da SAF, mas as outras trombofilias hereditárias, além da trombose, que podem estar contribuindo para um desfecho desfavorável da gravidez. E aí eu acho que aí é o grande X da questão, a grande confusão está nessa questão, que a gente só pensa em trombose, e quando existe uma gama de outros mecanismos que vão desde a parte de decidualização, de preparo endometrial para a implantação, até mesmo de condições de qualidade ocitária que estão envolvidas nessas outras trombofilias, inclusive as trombofilias hereditárias. Bom, é interessante, Marcelo, falar, né, do Covid, ou algumas situações de trombofilia adquirida, porque a gente consegue
identificar várias situações de risco para que a pessoa pode levar a trombose, até viagens prolongadas, cirurgias ortopédicas, toda vez que você precisar fazer um repouso mais longo, todas essas condições, como ele citou, câncer, a própria gestação, né, é um estado trombofílico porque a mulher vai se preparar para um sangramento do parto, então os fatores de coagulação eles estão aumentados, os fatores anticoagulantes, alguns deles são diminuídos. Eu já vi que tem perguntas aí sobre a proteína C, S, a angiospermina 3. Então, por exemplo, a angiospermina 3 e a proteína S está diminuindo durante a gestação. Então, o tabagismo aumenta anticoncepcional, o uso de estrógeno. Então, tem uma série de situações que podem levar, né, a um aumento do risco de trombose. Não dá para a gente chamar isso de trombofilia, eu discordo, a gente vê isso às vezes em livro, até em palestras e tal. Eu acho que não dá, são estados trombofílicos ou fatores de risco para trombose, mas eu não chamaria isso de trombofilia. A trombofilia adquirida, para mim, é única e exclusivamente a síndrome fosfolipídica, e adquirida o nome é porque a pessoa nasce sem a trombofilia e ao longo da vida ela desenvolve a trombofilia. Não sabe ao certo o que é que faz a pessoa criar os anticorpos, né? Então essas doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, pode predispor, mas se discute se algumas infecções, até o câncer também pode desenvolver, traumas, pode desenvolver, e o fosfolípide são estruturas da membrana celular. Então toda vez que você tem uma quebra dessa estrutura da membrana celular, você pode expor a cardiolipina, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, que faz parte da membrana celular, e o sistema imunológico pode reconhecer essas estruturas e passar a desenvolver anticorpos contra essas estruturas. Então, qualquer situação, em tese, que pode violar, né, o status celular da pessoa, pode adquirir. E não sabe por que é muito mais comum em mulheres. Então, de cada 10 pessoas que têm SAF, 7 são mulheres e 3 homens. Então, com certeza tem alguma questão hormonal, alguma outra questão aí para ser identificada. O professor Barini falou da década de 80, então, assim, 40 anos para a medicina é muito pouco, né? A gente não conhece a fundo esse tema. Eu fiz o doutorado sobre isso, defendi em 2009, né, e a gente continua sem saber muita coisa. Minha tese, a gente escrevia muita coisa que a gente não sabia e continua sem saber. Eu escrevia sobre os cofatores de trombofilia de síndrome fosfolipídica, então anexina 5, pré-calecreína, tem uns nomes esquisitos aí, que até hoje não tem trabalhos grandes falando sobre esses fatores. Então, é uma área que ainda requer muita pesquisa. E as trombofilias hereditárias são justamente aquelas trombofilias que a pessoa já nasce com ela, né? Então, quando a gente fala que tem deficiência congênita de proteína C, S e angiospermina 3, a pessoa não pode ter uma dosagem normal, né? Se ela tiver uma dosagem normal e 10 alteradas, ela vai estar normal, ela não tem deficiência congênita. Então a gente tem que ser um pouco mais, digamos, conservador e estrito no diagnóstico para a gente não começar a colocar um carimbo na testa de todo mundo de quando tem trombofilia, começa a usar Clexane, heparina e tal, e sem necessidade. Eu acho que são conceitos muito significativos, né? Essa diferenciação de se a pessoa já nasce com a alteração ou se ela adquire ao longo da vida, isso claramente define essas duas condições, né? E você fala da diferença dos homens e das mulheres, né? E isso chama atenção, porque tem alguma coisa a ver com a gravidez, né? Alguma coisa que gestação. Eu lembro que o Dr. Beer tinha várias teorias de por que as mulheres desenvolviam a síndrome de fosfolipídia, né? Que poderiam ser anormais entre a interação entre os antígenos do marido e os antígenos da mulher e o sistema imunológico, então, predispondo a essa ruptura e aparecimento de antígenos que a mulher não estaria habituada a identificar, como, né, a cardiolina, a fosfatidiletonolamina, etc., e isso ser um fator desencadeante, né?
E, eventualmente, até a história de traumas, né? Os traumatismos poderiam estar associados com o aparecimento da síndrome fosfolipídica e também, ninguém sabe se, eventualmente, algum processo infeccioso ou processo inflamatório pudesse ser o X desencadeante. São questões que ficam na nossa cabeça. A gente vê, como o Marcelo falou, né? Por exemplo, o Covid, né? O Covid provoca trombose, provoca fenômenos trombóticos em muita gente. Até tem uma pergunta que é recorrente nas lives que a gente fala, é se a trombofilia é fator de risco para a gente. E não é. Não é o fato da pessoa ter trombofilia que vai fazer com que ela adquira mais facilmente o Covid. Ela, obviamente, pode ter complicações mais facilmente em função de ser trombofílica, e aí sim, ela pode até desenvolver algumas das complicações da infecção pelo Covid, porque ela tem uma predisposição a ser mais trombogênica, digamos assim. Mas não quer dizer que ela tem mais chance de ter a doença, isso precisa ficar muito claro. As pessoas ficam com medo de adquirir o Covid só pelo fato de que alguém disse que elas tinham algum traço hereditário que aumentava o risco de ter trombose. São duas coisas completamente diferentes. Não sei se vocês têm alguma colocação a respeito do que eu falei, mas fica aí. Eu acho que foi muito bem colocado, a gente pode ir evoluindo aí no tema. A questão da SAF, uma maior prevalência de mulheres, é a questão que toda doença autoimune na mulher é mais frequente. Aí a história do Dr. Alambier, na época que eu estava lá, ele falava muito do quimerismo, né? Que hoje a gente sabe que existe células fetais na circulação materna e que isso daí vai ter um maior risco de quebra da autoimunidade. Então, é perfeitamente compreensível um dos motivos, né, que possa estar mais prevalente na mulher. Bom, e agora a gente já poderia passar rapidamente a descrever quais são aquelas condições que a gente considera que são trombofilias. Listar os exames que a gente deve, então, estar nessa investigação. Para que a gente deve pesquisar? A gente vai entrar numa área que existe alguns pontos que já tem uma evidência científica bem consolidada, e em outras situações ainda tem alguns lapsos que a gente precisa investigar melhor e talvez dentro de alguns anos a gente possa ter algumas respostas, né? A trombofilia clássica, que ficou como modelo, a SAF, tem a indicação de investigação principalmente naquelas pacientes com antecedente obstétrico ou algum antecedente de eventos tromboembólicos, né, quer seja arterial ou venoso. Entre os eventos obstétricos seriam quando a paciente tem pelo menos um episódio de óbito fetal, e aí considerando o corte de 10 semanas, maior do que 10 semanas, se ela teve uma perda gestacional com mais de 10 semanas, ela tem uma indicação de investigar a síndrome de fosfolípide. Ou se ela tem um histórico de abortamento de repetição, e aí eu acho que precisa ter uma atualização do consenso, porque as sociedades já atualizaram o conceito de abortamento de repetição para 2 perdas consecutivas, enquanto que no consenso da SAF permanece 3 perdas, né? Então a gente tem aí uma divergência nesse ponto da indicação da investigação. Ou pacientes com histórico de parto prematuro precoce, com pré-eclâmpsia, com restrição de crescimento, oligoâmio, seria a indicação de investigação. Depois a gente pode abrir discussão para as trombofilias hereditárias, que a princípio estaria indicado nas mesmas situações, mas o nível de evidência já é um pouco mais baixo, né? Então, o Manuel pode completar qualquer coisa aí e a gente evolui com a discussão. Então, o que a gente conhece sobre trombofilia, praticamente 90% do conhecimento é realmente sobre a síndrome fosfolipídica, né? Então, depois de muito tempo, foi descrito, então, na década de 80, foi descrita a síndrome fosfolipídica, e na década de 90 começou-se a falar sobre trombofilia hereditária. Fator 5 Leiden, por exemplo, foi descoberto em 1995, então, praticamente 15 anos depois da síndrome fosfolipídica ser descrita. Então, a gente tem uma carência, como eu falei anteriormente, de estudos, né, de larga escala. As trombofilias hereditárias, elas não são tão frequentes, então é difícil você ter pesquisas com Ns muito grandes, com
2.000, 3.000 pessoas participando, né? Então, como aqui é um risco muito grande em pesquisa, a gente começar a raciocinar elocubrando, né? Então, já que a gente tem um efeito trombofílico na mutação da protrombina e também a síndrome fosfolipídica tem um efeito trombofílico, então, logo, a gente pode usar todos os conhecimentos que a gente tem de síndrome fosfolipídica para as trombofilias hereditárias. E, na verdade, não é bem assim, né? Mas, na prática clínica, a gente vê situações muito desafiadoras, né? Eu já tive pacientes no consultório, por exemplo, de ter 3 gestações, né, com assim, desfechos completamente assim, esdrúxulos, né, pode dizer assim, um óbito fetal com descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia precoce, também o bebê não sobreviveu. Então elas chegam para a gente arrasadas. E você jura que vai encontrar uma anticardiolipina super alterada, alta, e você pesquisa, a anticardiolipina está normal, aí você vem, a anticoagulante lúpico está normal, anti-beta-2 proteína 1 está normal. E quando você vai para a pesquisa de trombofilia hereditária, você também não encontra nada muito chamativo. E aí você encontra uma mutação da metileno tetraidofolato redutase, que dentro da hierarquia, digamos assim, das trombofilias é a mais baixa de todas. Se discute até se a gente pode chamar de trombofilia. Aí se você não tem uma hiperhomociteinemia, né, que é uma substância no sangue que pode estar aumentada, aí sim pode levar a trombose, ou uma mutação do pai, que é uma outra mutação. Quer dizer, aí nesses casos a gente considera que é trombofilia ou não, né? Então a gente tem que levar em consideração a clínica, né? A gente aprende isso desde quando a gente entra na faculdade, a clínica é soberana. Então tem pessoas que têm trombofilia, que têm um histórico pessoal ou familiar, e que essas pessoas vão ser classificadas como tendo trombofilia, apesar dos exames. Agora, os exames que a gente pode pedir para a trombofilia hereditária seria a dosagem de proteína C, S e antitrombina 3, que a gente citou anteriormente, que são as nossas heparinas naturais, são os nossos anticoagulantes naturais. Então, se a pessoa nasce com a deficiência de uma dessas substâncias, ela tem uma tendência a formar coágulos no sangue. É importante, se der alguma dessas alteradas, é importante a gente repetir esses exames, inclusive com sobrecarga de vitamina K, porque o fígado produz substâncias a partir da vitamina K, e as mutações dos genes da protrombina e do fator 5 Leiden. Esses são assim, as trombofilias que são mais consensuais em solicitar. A mutação da metileno tetraidofolato redutase, a gente deve ter uma ressalva, né? Porque quando é heterozigota, isoladamente, não ou de trombose, etc., a gente pode até abrir mão, mas se tem uma mutação homozigota com hiperhomociteinemia, com homocisteína elevada, aí nesse caso, e juntando com a história, claro, se ela tem um óbito fetal, por exemplo, como o Marcelo falou, nesse caso, avaliar a necessidade de usar ou não a anticoagulação. Então, essa seria a investigação, né, mais comum, digamos assim, das pesquisas de trombofilias, além da trombofilia hereditária, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 e glicoproteína 1. Eu acho que algumas dessas perguntas vão surgir. Eu estou vendo o pessoal perguntando a respeito do PI1, né? Essa é uma mutação que acho que está muito pouco estudada em relação ao abortamento. Então, não existe ainda nenhum guideline, nenhuma evidência científica robusta que possa indicar a necessidade do tratamento, mas como o Manuel falou, a gente tem que considerar a parte clínica da história, né? Eu vejo assim vários pacientes chegarem para mim com um histórico familiar altamente positivo. A irmã teve trombose, a tia teve trombose, a irmã estava tomando anticoncepcional, teve trombose, enfim.
E o que você encontra? Um PAI positivo. Bom, e aí? Você não vai considerar que ela tem um risco maior? Eu considero que sim. Apesar de parecer e não ter... Eu acho que o áudio, seu áudio tá travando um pouco, professor. Tá ainda? Tá ainda um pouco. Deu uma, Vê se melhorou agora. deu uma melhorada aí. Então tá bom. É que eu coloquei um negócio para segurar o telefone aqui, às vezes ele trava o som. Não, o que eu estava comentando é que não é nenhuma nem outra paciente que chega para a gente com histórico familiar altamente sugestivo para uma trombofilia e que a gente só encontra, às vezes, um fator que, quando você vai olhar na literatura, não tem nada muito significativo que apoie você indicar o tratamento. Mas eu acho que nessa situação a gente deve privilegiar a clínica. E se você tem um histórico familiar sugestivo, tem uma história de abortamento, a minha sugestão é que a gente leve em consideração a clínica e indique o tratamento. Então, para vocês todas que estão perguntando, todo mundo que está perguntando se o PAI deve ser considerado, sim. Dentro desses critérios, eu acredito que sim. Ele deve ser considerado como positivo, ainda que não exista um consenso na literatura, né? Pode falar, Marcelo. Falar um pouco do pai. Quando a gente fala de pai, os pacientes acham que é o do esposo, né? Mas não é. Eu acho que a gente acaba que resume tudo ao sintoma, a trombofilia, o sintoma pela trombose, tá? Mas o abortamento pode ser um sintoma dessa condição, né? É um critério de seleção para a investigação, não a trombose. Ainda realmente existe muita polêmica em relação ao pai, mas existe vários estudos que mostram a importância do inibidor do plasminogênio ativado, que é o nome da substância, na invasão trofoblástica. Tá? Então, se a gente for pensar pelo outro lado, não for ficar focado só na questão da trombose, se você tem uma deficiência desse fator, isso vai prejudicar o mecanismo de implantação trofoblástica, de invasão trofoblástica. Lembrando que invasão trofoblástica vamos dizer assim, é a raiz da gestação. Você precisa ter uma boa formação trofoblástica, uma boa invasão para ter um sucesso gestacional, desde a manutenção da implantação, passando pelo abortamento, até os desfechos do terceiro trimestre. Então, cada uma dessas trombofilias hereditárias, elas têm mecanismos outros além da trombose. É isso que eu acho que deve-se focar as pesquisas e ver qual é o tipo de paciente selecionado para ser estudado. Quando a gente fala de homocisteína, no caso da metileno, como o Manuel falou, é muito prevalente na população, o estado de heterozigose. Mas tem vários trabalhos que observam que níveis elevados de homocisteína no líquido folicular, quando você está pensando no aspecto reprodutivo, na falha de implantação, a homocisteína elevada no líquido folicular está associado a uma má qualidade ocitária, má qualidade do óvulo e, consequentemente, uma má qualidade de embrião. Isso pode repercutir numa falha de implantação. Então, vai muito, na minha opinião, as trombofilias hereditárias, o problema é muito além da trombose. A trombose seria muito simplista explicar tudo pela trombose. Porque aí dava heparina para todo mundo e está tudo resolvido. Eu acho que existe uma possível associação, que talvez no futuro a gente consiga determinar, e que o tratamento para algumas trombofilias hereditárias não vai ser só a heparina, ou não vai ser heparina, vai ser outro tipo de conduta, outro tipo de abordagem. Acho que perfeito. É interessante, Marcelo, comentar isso, porque essa adesão, né, do trofoblasto, tem muitas pessoas assistindo que eu percebo que não são médicos da área de saúde, né? O trofoblasto é a célula que vai desenvolver a placenta, né? Então, a invasão trofoblástica, que a gente chama, é justamente aquele primeiro passo em que o embriãozinho chega dentro do útero e ele vai se aderir, ele vai se grudar, digamos assim, no útero para começar a ter uma certa nutrição alimentar ali o embrião bem no comecinho. E nessa fase inicial, a parte de sangue da mãe, de vascular, interfere muito pouco, muitíssimo pouco, né, nessa nutrição. Né? Então, não faz muito sentido a gente pensar numa trombofilia, por exemplo, causar alterações muito precoces. Então,
é muito mais uma comunicação imunogenética entre o trofoblasto e o sistema imunológico materno, do que simplesmente uma tendência a formar trombos ali naquele momento e vai gerar um problema imediato. Né? Normalmente, as trombofilias elas geram perdas um pouco mais tardias do que aquela fase inicial. A gente está falando aqui de 3, 4 semanas depois da menstruação. Né? Quando você vem uma história de trombofilia, são perdas, quando são precoces, abaixo de 12 semanas, são com 7, 8, 9 semanas. Né? Você faz a investigação genética e o bebê está normal do ponto de vista genético, não tem uma alteração genética. Quando são perdas mais precoces ou falhas de implantação, né, o mecanismo não passa pela vascularização defeituosa ou por trombos. Né? O espaço interviloso, que é o espaço que vai ficar cheio de sangue ali, que esse trofoblasto ele faz como se fossem piscinas ali, não tem sangue, né? E depois que o sangue materno que vai ocupar e vai começar a ter as trocas gasosas. Esse espaço interviloso só vai ter o preenchimento de sangue lá para a 8ª, 9ª semana de gestação. Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente entender. Tem estudos falando que a própria heparina ela aumenta a adesão do embrião, independente de ser um fator anticoagulante. Ele aumenta as moléculas de adesão, é como se a gente estivesse colocando uma cola. Por isso que no mundo inteiro se faz empiricamente, várias clínicas de reprodução assistida fazem a heparina empiricamente, sem uma evidência de ter trombofilia, para aumentar a chance. Eu não concordo muito com isso, eu acho que a gente tem que investigar antes de indicar, mas eu passei os últimos 2 anos fazendo pós-doc na Inglaterra, como o professor Ricardo Barini falou, e lá na Inglaterra eles são famosos por serem estritamente conservadores em relação a esses tratamentos, eles só fazem as coisas baseadas em protocolo e tudo mais. E, para minha surpresa, eu tinha muitos pacientes que eu fazia a consulta, exame e tal, e as pacientes não tinham trombofilia e estavam usando a heparina porque o Centro de Reprodução Humana tinha prescrito. Já tinham outras pacientes que tinham 3, 4 abortamentos, né? Tinham fator 5 Leiden e não usava. Ou seja, protocolo 0. Né? Então, assim, na minha cabeça não entrou muito essa coisa. Mas é a falta justamente de evidência científica. Então, alguém está perguntando o que é empiricamente. Empiricamente é quando você não tem um estudo que demonstre que o uso daquela medicação vai ter algum sucesso. Tratar pelo feeling, né? E não por um trabalho científico que indique esse resultado. Marcelo, aliás, Manuel, eu estive em Londres, né? Claro, a gente se encontrou até lá, e na clínica que eu frequentei, protocolo, como você falou, Clexane para todo mundo. Então não tem conversa. Mas até quando? Não, até 12 semanas é protocolo, depois a gente vê o que faz. Depois a gente pensa. Esse é o outro aspecto do uso da heparina, é que quando se fala em heparina, as pessoas só imaginam o efeito anticoagulante dela, né? Mas como o Manuel comentou, ela tem uma série de outros efeitos do ponto de vista imunológico, do ponto de vista anti-inflamatório, que vai facilitar toda essa interação embrião-mãe. Então, as pessoas acabam condenando o tratamento diante de uma narrativa que, às vezes, a gente sabe que tem a falha, o vácuo da evidência científica, né? Mas, em muitas situações, é o que resta fazer. Tá? Você tentar convencer uma paciente que, não, vá para a sua 5ª, vá para a sua 6ª tentativa, tenha 10 abortos, mas não tem nada, continue tentando, enquanto que a amiga dela foi lá na 2ª, no terceiro aborto, usou e deu certo. Né? Você tentar convencer isso realmente é bem complicado. Bom, eu acho que a gente, inclusive, já entrou sem querer
na parte mais importante da live de hoje, que era o tema que falava sobre a trombofilia e fertilidade, né? O Marcelo acho que deu uma bela introdução sobre as importâncias que teriam a fertilidade, sobre, né, o que a trombofilia poderia ocasionar, não só direta, mas indiretamente em relação às falhas de implantação. Eu acho que isso já foi até bem abordado. A gente poderia só falar um pouquinho agora sobre a importância da trombofilia na gravidez, que só para contar para vocês, acho que já estamos com 60 e poucas perguntas aqui para poder responder. A gente não vai conseguir, é claro. Eu vou ter que selecionar. Então, eu queria que a gente falasse um pouco da trombofilia e a gravidez, depois a gente começar a tentar responder um pouco sobre isso. Né? Eu vou, Então, eu vou comentar um pouco ainda sobre a parte da fertilidade e o Manuel faz a gravidez, né? Eu estou aqui no esterileuta e o Manuel está no médico fetal, então fica mais bem dividido. Ele está no gravideuta. Você está no esterileuta, ele está no gravideuta. Então, assim, para a gente dar essa arrematada da SAF com a infertilidade, é muito estudado porque a SAF, além de ser um evento tromboembólico, né, uma trombofilia adquirida, ela é um marcador de autoimunidade. E a gente sabe que doenças autoimunes têm uma relação com uma queda da capacidade reprodutiva. Tá? Então, se a gente for elencar inúmeras doenças autoimunes, esses pacientes como lúpus, artrite reumatoide, elas têm uma queda da capacidade reprodutiva e SAF passa por uma doença autoimune. Em muitas situações, os anticorpos antifosfolípicos estão associados com outros anticorpos. E isso era um trabalho do Dr. Alan Bia lá em Chicago, dele estudar a associação de anticorpos antifosfolípicos com infertilidade e com outros desfechos. Então, existe realmente uma associação, em alguns trabalhos mostram, em relação à qualidade embrionária e tudo mais. E também algumas trombofilias hereditárias, eu tinha comentado já o da metileno, comentei o do pai. A mutação do gene da protombina, ela interfere muito também no processo de decidualização do endométrio. Tá? Não é só a questão trombótica a nível de artérias espiraladas no preparo endometrial, mas na decidualização da neovascularização e preparo para a receptividade do embrião. Então, é como o Manuel falou, a gente tá aqui há 20 anos de estudo das trombofilias hereditárias, tá certo? Então, tem muita coisa ainda para ser estudada, tanto do ponto de vista da fertilidade, passando pelo primeiro trimestre e durante toda a gravidez. Seu áudio tá falho, Manuel. Tá parado aí, Manuel, o áudio. Tá bom. Aí, voltou, Agora voltou. sim. Eu estou vendo algumas perguntas aqui sobre antitrombina 3, sobre fator 5, perguntando se o crossmatch é a mesma coisa de trombofilia, o crossmatch negativo. É outra live. É outra. Então assim, eu estou achando que a gente está falando muito Medicaid, né? Então, vamos tentar falar um pouco mais, de forma mais tranquila aí. Porque assim, quando você fala de perdas gestacionais, aborto de repetição, óbito fetal, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, a gente está falando mais ou menos de um mesmo espectro de problemas, né? Que é justamente a não aceitação, digamos assim, do organismo da mãe em relação àquele embrião que está chegando. Se a gente for parar para pensar, o embrião que está chegando, ele precisa que o organismo da mãe aceite essa invasão, né? Porque, em última análise, é uma invasão que o embrião está fazendo. Então, por isso que tem tantos fatores relacionados a todas essas complicações que eu citei. Para a gente ter uma ideia, o aborto de repetição são 8 categorias de problemas que podem acontecer, e um desses problemas é a trombofilia. Tá? Então, a gente não pode achar que tudo também é trombofilia. Tem os fatores hormonais, fatores imunológicos, infecciosos, enfim. Tem uma série de outras questões. Quando a gente vai para a trombofilia verdadeira, digamos assim, tem realmente trombose placentária, tem alterações intervilosas, né, alterações. Quando você olha as células da placenta, você vê que tem um aspecto totalmente diferente na paciente com trombofilia.
Tem um trabalho que foi publicado recentemente, que eu coloquei até na aula de placentas com trombofilia e sem trombofilia, e mostrando a histologia, né, a forma que essas células se dispõem na placenta é completamente diferente, a organização das células é completamente diferente, além da parte de trombose, que você vê os vasos ali cobertos, né, preenchidos por coágulos. Mas o processo inflamatório é diferente, o tipo de célula é diferente, você tem mais células que endurecem, como se fosse endurecer a placenta. Então a placenta ela tem dificuldade de nutrir o bebê. Então por isso que essas gestantes podem serem acometidas com um óbito fetal, com a pré-eclâmpsia, que aumenta a pressão na gravidez, né? Com a restrição de crescimento, ou seja, o bebê não ganha peso na velocidade que deveria, ou essa placenta simplesmente descola do útero, um descolamento prematuro de placenta, e para abruptamente de oxigenar esse bebê, ou pode ter uma interrupção da gestação mais precoce, como eu falei anteriormente, com 8, 9, 10 semanas. Né? Então, numa situação dessa, eu já falo com a paciente na primeira consulta, independente dos exames, né? Falo, você tem uma trombofilia, mesmo que eu não encontre nada nos seus exames, você tem aqui 2 óbitos fetais com anatomia patológica mostrando na placenta, né? Com indícios de ter trombofilia, você vai sair daqui com heparina, tá? Agora a gente vai pedir os exames para ver se tem uma associação de trombofilias. Quem tem associação de trombofilias tem até uma possibilidade de trombose maior. Inclusive, a gente pode até colocar uma dose maior do que a dose profilática. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha síndrome fosfolipídica associada com a deficiência de antitrombina 3, e ela pegou engarrafamento assim, numa volta de um feriado prolongado, ficou 4, 5 horas no carro e estava usando heparina, e mesmo assim teve uma trombose até ilíaca comum. Então, tem situações que tem uma trombofilia mais grave do que outras. E não esquecer que o período do parto, que assim, quando a gente fala de trombofilia na gravidez, a gente tem que separar o tratamento que vai proteger a própria gravidez e gerar um bebê saudável, né? E, por outro lado, o risco que a paciente tem de formar trombos e ter tromboembolismo pulmonar. Né? Tem que separar as duas coisas, porque tem trombofilias que não geram muito risco de ter tromboembolismo pulmonar, mas tem risco de ter um desfecho desfavorável. E quando a gente percebe o risco durante todo o ciclo grávido puerperal, ou seja, durante a gestação e pós-parto, o risco que ela tem de ter uma trombose do compartimento materno, né, tromboembolismo, trombose venosa profunda, no período do parto e 72 horas pós-parto, é 3 vezes maior do que a gravidez inteira. Então, se eu for pensar numa profilaxia, numa prevenção apenas da mulher, em termos da saúde dela, eu não precisaria usar a heparina durante toda a gestação. Se eu usasse só no período do parto e mantivesse uma semana, digamos assim, ou alguns dias depois do parto, eu estaria prevenindo a boa parte, a maioria das pacientes. Mas a gente não pode pensar apenas na gestante. A gente tem que pensar na gestante e tem que pensar no bem-estar do bebê também. Bom, eu acho que a gente já conseguiu dar uma boa pincelada, né? Não só na questão da fertilidade, da gravidez. Eu vou tentar ver se eu consigo selecionar algumas das perguntas aqui para responder. A gente podia passar umas três lives, pelo menos, só para conseguir ler todas as perguntas, né, que estão aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção, uma pergunta que foi encaminhada aqui, é a questão de que é uma pena que partos pelo rio, alguém assina com esse nome, dizendo que a grande maioria dos médicos que trabalham com fertilidade não valorizam a parte imunológica. O que vocês acham desses casos? Tenho encaminhado algumas pacientes para a Bahia
para participar desse grupo com a vacina. Acho que deveriam levar um mapa passado obstétrico e investigar, né? O que vocês podem falar a respeito dessa postura dos colegas que não valorizam nem a trombofilia e nem a parte imunológica? Eu acho assim, a maior barreira realmente ainda acaba sendo a evidência científica, né? Mas o grande problema que eu vejo dos colegas que acabam não acreditando e que acabam não indicando essa avaliação imunológica, eles não são coerentes em outras condutas, né? Porque acabam indicando situações e condutas que, do ponto de vista científico, estão muito aquém da questão imunológica, tá? Eu acho que para quem estuda, para quem conhece a fundo a área da imunologia da reprodução, tá? E aí a gente tem um grupo formado no Brasil com vários colegas que participam, né? O doutor Jorge Nilma, a doutora Bianca, né? Então, para quem estuda que está atualizado, tem a convicção de correr e ir atrás, tentar ir em busca das evidências, né? Como a gente foi lá na Anvisa defender a vacina dos linfócitos paternos, né? Nós demos a cara a bater e estamos atrás, estamos estudando e estamos tentando crescer junto com a imunologia da reprodução, né? Eu acredito que existe um vínculo, uma ligação, né? Nós estamos nessa semana tendo o Congresso da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, em que você tem participantes do mundo todo e estão dando o tema da imunologia da reprodução. Então, é questão de tempo para a gente ter maiores evidências e estar realmente mais aceito pelos colegas, né? Eu só gostaria que os colegas que acabem criticando que tivessem a mesma conduta em relação a outros protocolos que também têm a mesma carência de evidências, né? Vamos lá. É difícil a gente falar, né? Porque da conduta do outro colega, né? E tem muitos pacientes que nos perguntam isso. Eu acho que é um misto, né? De falta de informação. A gente percebe que na faculdade, né, na graduação de medicina, não é falado absolutamente nada sobre imunologia da reprodução. É uma área que não é conhecida pelos médicos de uma forma geral. E dentro da residência de ginecologia e obstetrícia, que deveria ser abordado esses temas também, eu não vejo também esse interesse, né? Por exemplo, se eu e Marcelo não tivéssemos feito residência na Unicamp, não tivéssemos sido alunos do professor Barini, provavelmente a gente estaria do lado dos médicos que não conhecem, que nós seríamos ignorantes hoje no tema e não seria um assunto que eu iria ter o conhecimento que eu tenho. Foi a partir do conhecimento de acompanhar as pacientes lá no ambulatório do CAISM, sob a coordenação do professor Ricardo Barini, que a gente começou a ver em prática, né, na prática, o tratamento, as coisas que ele fazia que dava certo. Tinha paciente que chegava lá com 10, 15 abortos, né, e fazia o tratamento com heparina, com tratamento imunológico com sangue do marido. E para mim aquilo lá era meio que uma mágica, né, uma alquimia, né? E quando eu falei para ele, eu vou voltar para Salvador, eu quero levar isso para Salvador, porque acho que as pessoas não conhecem isso lá e eu acho que os pacientes lá da Bahia vão se beneficiar com esse tratamento, né? E ele imediatamente se colocou à disposição, a gente fez o treinamento, eu fui, acompanhei dentro do consultório dele para ver outros tratamentos também que ele fazia na rede privada, que não era possível fazer no público, né, que a gente sabe que tem as suas limitações. E eu comecei a ver também, há 16 anos a gente começou a fazer isso aqui na Bahia. E é engraçado porque os mesmos médicos que muitas vezes criticam em congresso e tal, são os médicos que encaminham para a gente também no dia a dia, né? Então, é uma coisa assim, eu preciso sair bem na foto, né, já que está todo mundo criticando, mas na hora que você tem um problema, você acaba que
tem um cara que faz isso daí, que resolve e tal. Eu vou mandar para Marcelo, vou mandar para Barini e tal. É uma atitude esquizofrênica, eu diria. E assim, quando a gente estuda, a gente publicou aí nos últimos 10 anos, e se teve uma coisa boa nessa briga, foi a gente ter arregaçado as mangas para publicar, né, Marcelo? Então, a gente juntou aí dados do Brasil inteiro, publicou trabalhos com mais de 1.000 pacientes, mostrando a efetividade dos tratamentos que nós fazemos, não só da heparina, mas também dos linfócitos paternos e tudo mais. Então, quem sabe um dia, né, a gente consiga reverter essa situação e a gente tenha o maior interesse das clínicas de reprodução. Eu tenho sentido, eu não sei se eu sou muito utópico, mas eu tenho sentido, pelo menos aqui em Salvador, uma tendência a ter pelo menos um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de interesse, né? Então, eu tenho uma colega que é dona de uma das clínicas aqui de reprodução, me chamou para dar uma aula sobre imunologia da reprodução. Então, eu vou lá, vou falar sobre as adaptações e tal. Então, eu percebo que, pelo menos, tem surtido um pouco mais de interesse, até pela quantidade enorme de evidências científicas que a gente tem nos últimos 5, 10 anos, né? Então, aquele trabalho lá publicado em 1999, falando sobre o tratamento, né, imunológico, que depois foi desmentido por todos os outros trabalhos, inclusive o nosso. Hoje as pessoas estão se questionando, será que a gente deve levar em consideração esse único trabalho que fala contra o tratamento que eles fazem, ou será que a gente deve ouvir um pouquinho mais? Acho que é isso aí. Acho que a gente está no caminho certo e a gente vai continuar lutando para que consigamos reverter o que está colocado, né? Eu gostaria de colocar algumas das perguntas aqui, Manuel e Marcelo. Uma delas diz o seguinte: se você tem SAF, qual que é a correlação do SAF com a síndrome HELP e com pré-eclâmpsia? E entendo o uso de heparina, quando é que a gente deve parar a heparina, quando é que a gente deve parar a aspirina em relação à data do parto? Acho que a gente poderia juntar. São várias perguntas que eu juntei numa só aqui para a gente poder tentar caminhar um pouco mais rápido. Hoje a gente sabe que a pré-eclâmpsia é uma complicação de terceiro trimestre da gravidez, do final da gravidez, mas que já é definido a paciente que vai ter pré-eclâmpsia ou não já no primeiro trimestre, no processo da formação e da implantação da placenta. Tá? Então, os mecanismos vão desde a questão da invasão da placenta e existem os mecanismos tromboembólicos ao longo de toda a gravidez que vão acometendo a placenta. Então, essa é uma das relações que pode existir, né? Então, o Manuel pode completar aí para ter o aspecto da segunda metade da gravidez. Então, a questão da pré-eclâmpsia, né, de você conseguir fazer uma investigação já desde o início, que, inclusive, uma coisa que eu tenho feito, né, não sei se vocês têm a mesma conduta, paciente que tem uma trombofilia, está usando Clexane, né, heparina, aspirina, já desde o início, mas no primeiro trimestre você vê um perfil de adaptação trofoblástica ruim, como o Doppler de artéria uterina com uma resistência muito aumentada, eu tenho aumentado a dose da heparina nesse período, para dar um reforço maior nessa fase de 12 a 20, 22 semanas. Depois eu reavalio, na época do morfológico, 22 semanas, se isso é totalmente empírico, tá, gente? Não tem... É só no racional mesmo. Não tem evidência científica de fazer isso. Mas eu tenho feito isso e tem dado certo. E aí, no segundo trimestre, quando eu vou para o morfológico segundo trimestre, eu vejo uma queda. Se eu vir uma queda no índice de resistência, eu aí volto para a dose habitual e aí a gente leva. Se a pressão, né, para dentro do útero continuar ainda muito, muito alta, eu mantenho uma dose mais alta. Queria até ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que
faz sentido. O que está colocado pelo grupo, inclusive que você acabou de voltar dele, do Nicolaides, é que a gente deveria dobrar a dose da aspirina, passar para 150, pelo menos, miligramas por dia, a partir de uma identificação de risco aumentado para pré-eclâmpsia no Doppler de 12 semanas. Né? Eu também tenho feito isso, e tenho preferido seguir essa conduta ao invés de mexer com a heparina. E eu acho que tem sido um ótimo resultado. E, eventualmente, quando isso acontece e não tem melhora, aí eu faço uma outra coisa que tem menos evidência ainda. Não fale muito, não, que é polêmico. Daqui a pouco. Você sabe que eu gosto de uma heresia, né? Esse aí não pode falar muito, não, porque senão o senhor pode ir para a CPI. Mas isso está escrito, não é nada de novo. É o uso da pravastatina. Né? O uso de pravastatina. Eu pensava que era da cloroquina, que tem uns trabalhos fazendo também o uso da cloroquina. Não, é a pravastatina. Não, é a pravastatina. Então, mas só comentar em relação à aspirina aqui, na verdade, a dose da 150 miligramas foi porque eles compararam 75, 100 e 150 e viram que se você usar 75 ou 100, tem uma chance maior da paciente ter uma resistência ao uso da aspirina, né? A ação da aspirina. Então, a dose de 150 acaba quebrando essa questão. Então, para todas as gestantes com risco aumentado para pré-eclâmpsia, o ideal é que você prescreva 150 à noite, além de tudo isso. Se você comparar de manhã, de tarde à noite tem mais eficácia. O problema é que a gente não tem o comprimido de 150 no Brasil, aí teria que usar 1,5 de 100, ou então 2 de 81, tem comprimido de 81, usaria 162, que não teria problema. Alguém já perguntou qual que é a dose da pravastatina. É 40 miligramas e não é teratogênico, porque a gente usa só depois de 12 semanas. Pode ficar tranquila. Agora, o estudo com estatina lá do Kipros, que eu estava lá, inclusive, para pré-eclâmpsia tardia, não se mostrou eficaz. Mas isso no final, né? No final da gestação. Não, usar no final não adianta, não tem sentido. Gente, nós estamos chegando no final do horário. Eu tenho só mais umas 60 perguntas para responder. Enxugar gelo. Nós vamos enxugar gelo, não vai dar. É melhor a gente pensar em fazer uma outra live aqui. Mas o legal foi que a gente vai vendo aí a passada, né, o pessoal comentando, e a gente viu várias pacientes, né, pacientes do grupo da gente, daqui de Fortaleza, paciente aí de Salvador, Campinas, São Paulo, e todas muito gratas, né, por ter alcançado o objetivo. Então, isso é gratificante, né, saber que o trabalho da gente está conseguindo alcançar essas pessoas que vêm bem sofridas para a gente, né, depois de tanta perda, depois de tanta consulta desesperançosa, né, a gente consegue dar uma recarregada nas esperanças e tendo bons resultados, né. Então, isso daí é muito gratificante. E parabenizar todo o grupo. A gente tem visto o trabalho da gente com muito carinho. As pessoas fora do país têm observado o trabalho da gente, né? A gente já foi convidado para participar de vários eventos, foi convidado para participar na última edição do Jornal Americano de Imunologia da Reprodução. A gente participou de uma edição especial falando sobre o tratamento imunológico nas pacientes de abortamento. E era uma edição só de convidados, né? Está escrito lá, grupos de referência em todo mundo. Então, é um grande orgulho a gente estar coletando todos esses frutos aí, capitaneado pelo Dr. Ricardo, que foi um dos desbravadores. Então, é só agradecer e saber que o trabalho foi feito da forma correta. Então, acho que é bom a gente já ir se despedindo, Manuel. Eu já vi. Apesar da saudade que a gente tem de querer ficar falando mais umas 2 horas aqui, né? Eu já entendi a fala de Marcelo como uma despedida, então já vou entrar... Eu já aproveitei, né? Já aproveitei aqui, já. Antes que apague aí, que caia. Daqui a pouco ele faz assim, ó, vai embora. Mas eu quero agradecer... Bom, fala aí, Manuel, rapidinho, que depois a gente tem que encerrar. Não, eu acho que ficou com gostinho de quero mais mesmo, todo mundo falando aí, vamos fazer, eu me comprometo aí.
estou à disposição, se quiser fazer uma vez por mês, a gente faz. E pega os temas aí, o pessoal tem perguntado muito sobre a questão de tratamento imunológico, intralípide, vacina, filgrastim e tal, então a gente pode ir alternando aí os temas, né? E isso que Marcelo falou, a gente tem tido reconhecimento, não só dos pacientes, mas também do meio acadêmico, em relação às nossas publicações, isso é muito gratificante. A gente acabou de mandar também uma outra publicação agora, acabou de aceitar, ontem a gente recebeu o aceite lá da revista americana de Imunologia da Reprodução, então semana que vem tem outra que a gente está mandando, então a gente não pode parar, né? E hoje eu sinto a diretoria na figura lá da Joane, né? Muito mais simpática, né? A esse trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Sexta-feira tem novidade aí para o nosso grupo, né? Na sexta-feira, próxima semana, a gente divulga. Pronto. Aguardem. Aguardem. Bom, obrigado então a vocês todos que participaram dessa live. Obrigado, Manuel. Obrigado, Marcelo. E fica aqui então um compromisso, a gente vai ter que voltar logo mais para poder responder pelo menos um pouco mais dessas perguntas todas que a gente tentou dar uma esboçada agora, mas logo a gente vai se encontrar para tentar esticar um pouco mais essa conversa. Um abração a todos vocês, boa noite, em nome do Instituto, a gente agradece vocês terem participado tão, assim, dispostos, né, a ouvir tantas perguntas e tanta falação a respeito de trombofilia, mas logo a gente vai voltar para ter outras lives e falar um pouco mais. Quem não teve a pergunta respondida, não fique chateada não, que a gente vai responder de alguma forma, de alguma maneira a gente responde. Tá ótimo, então. Um abração para vocês todos aí. Até. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.